Olá, o vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e compartilhe. Boa tarde a todos e a todas. Muita alegria estar aqui com vocês. Esse é um lugar que eu amo estar, principalmente no Mulher Esperança, seja sentada no banco recebendo a bênção da palavra de Deus, seja aqui compartilhando e também sendo abençoada por ela. Sou a Bernadette, meu currículo agora está na melhor versão. Sou a Bernadette, sou esposa do Ciomar há 35 anos, sou mãe da Débora, da Daniela e da Raquel e do JJ, que é meu filho do coração. Sou serva de Deus, sirvo ao Senhor aqui no aconselhamento bíblico, no grupo de pastoreio e no programa Maternidade na Real. Aliás, convido vocês a estarem conosco hoje pela IPPTV às 9h30. Nós vamos falar de Deus forte, pais fracos. O tema está imperdível, muito bom, um programa voltado para mães, muito legal. Eu queria pedir para vocês abrirem a Bíblia no texto de Filipenses 3, de 12 até 16. Nós vamos ler juntos isso aqui. Filipenses 3, de 12 até 16. Diz assim: não que eu tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo tê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento aqui na Tua casa, casa de oração, casa de ensino da Tua palavra. Obrigada por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui, por cada pessoa que está nos acompanhando pela IPPTV. Muito obrigado porque a Tua palavra fala conosco e é suficiente para tratar as nossas emoções, o nosso coração, a nossa vida de forma completa e nos encaminhar para o alvo, que é o Senhor. Muito obrigado, fala conosco, nos ajuda, abençoa-nos nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Uma coisa, o tema, vocês já viram, é prossigo para o alvo, né? E alguém já disse que quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Vocês já viram essa frase, né? Quando você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Mas o apóstolo Paulo, que escreveu essa breve declaração aqui, ele sabia onde ele queria e onde ele precisava chegar. Havia um prêmio esperando por ele. Vocês viram no texto aí, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Para Paulo, aquilo era preciosíssimo. Ele abria mão de tudo para ir atrás desse prêmio, para perseguir esse prêmio. E ele sabia o que ele tinha que fazer, onde ele precisava chegar, né? E interessante que Paulo, Deus deu para ele convicções que serviam como base, como praticamente um colchão que amparava Paulo, e ele ficava tranquilo, de sorte que nem cadeias, nem açoites, nem maledicência, nem desaprovação humana, coisas que poderiam nos afetar demais, isso não afetava Paulo, porque ele tinha algumas convicções. Ele falava coisas do tipo: olha, eu sei em quem eu tenho crido. No meio de toda aquela confusão, eu sei em quem eu tenho crido. Ele falava, por exemplo, sabemos, não estou supondo, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Outra frase que eu peguei aqui do apóstolo Paulo: eu quero que vocês saibam que tudo o que me acontece contribui para o progresso do Evangelho. Também ele falava: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E eu posso
tudo, todas as coisas, inclusive enfrentar sofrimentos, por meio daquele que me fortalece. Então, Paulo tinha essas convicções que impulsionavam, encorajavam a vida dele e davam conforto. Não, as circunstâncias não atrapalhavam, pelo contrário, às vezes ajudavam ao crescimento da igreja, ao crescimento da fé. E aqui, eu separei aqui 7 marcas de uma pessoa que estava correndo para o alvo. 7 coisas que ele deixou claro nessa pequena declaração que nós lemos aqui em Filipenses, que mostra como ele estava correndo para o alvo. E como é importante nós aprendermos a trazer essas marcas para nós, porque Paulo chega lá no final da vida dele e ele fala: eu combati o bom combate. Eu completei minha carreira. Eu guardei a fé. E eu tenho certeza que cada um de nós aqui, não quer simplesmente passar por essa vida. A gente quer também combater o bom combate. A gente quer completar a carreira, fazer aquilo que Deus tem para nós, os propósitos de Deus para nós. Então, esse texto aqui é um banquete que nós podemos trazer para a nossa alimentação diária, colocar na nossa vida para fazer a nossa carreira valer a pena aqui. Para que lá no fim a gente possa falar como Paulo: combati o bom combate, eu cheguei ao alvo. Olha só, Paulo começa lá no versículo 12 com uma autoavaliação honesta. Ele diz: não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição. E quando Paulo fala não que eu tenha conseguido, não que eu tenha recebido, ele está dizendo simplesmente: eu não consegui. Eu não consegui. E nós não gostamos de falar daquilo que nós não conseguimos. Lógico, se vocês me pedissem para vir aqui, eu teria uma lista enorme, mas eu ficaria muito desconfortável de falar das coisas que eu não consegui na minha vida. Eu gosto de falar daquilo que eu consegui, daquilo que eu tive sucesso, que foi gol, né? Lógico, ninguém gosta de falar do que não conseguiu. Nós gostamos de publicar vitórias. Aliás, se você quiser ver vencedores, pessoas que acertaram em todas as áreas da vida, em todos os momentos, você vai para o Instagram, lá tem muitos vencedores. A gente gosta de publicar sucesso, a gente gosta de falar daquilo que a gente conquistou, né? Nós gostamos também de ouvir pessoas que fazem sucesso. Nós queremos saber como que a pessoa chegou lá. Nós não seguimos pessoas. Será que Paulo teria muitos seguidores hoje falando não que eu tenha conseguido, não que eu tenha recebido? Nós gostamos de seguir aqueles que falam que conseguiram, né? E nós gostamos de falar que nós também conseguimos. Mas se nós fizermos uma avaliação muito honesta, nós, em muitas áreas, em muitos eventos, em muitos momentos da nossa vida, nós não conseguimos. Nós fracassamos. Muitas vezes nós fracassamos como pai, como mãe. Muitas vezes fracassamos como profissionais, como empreendedores. Tomamos decisões erradas. Às vezes estamos no lugar errado, na hora errada. Muitas vezes não damos atenção para as pessoas que nos aconselham. E a gente acaba não conseguindo chegar nos objetivos que a gente quer. Isso é avaliação honesta. Isso não é rede social. É dizer, olha, é a vida como ela é. Eu não consegui. E nos tempos de Paulo, como no nosso tempo, tinha muita gente, muito fariseu lá pregando essas coisas, né, essas perfeições irreais. Essas coisas que não existem. Essa perfeição que não existe, perfeição do mundo. E talvez Paulo até esteja falando para essas pessoas: olha, eu não consegui essa perfeição aí que vocês dizem que conseguiram, né? Eu não consegui. Mas o parâmetro de Paulo era muito superior, porque a situação ficava um pouco mais complicada para ele, porque ele não se comparava com o outro. Então, eu não estou interessado em conseguir aquilo que você conseguiu. Ele falava: eu estou interessado em conseguir aquilo
para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. O que me interessa é saber o que Cristo conquistou para mim, o que Ele tem para mim, quais são os planos dele para mim. Então isso complicava um pouco para Paulo, porque o parâmetro dele estava elevadíssimo. Ele não estava se comparando com as pessoas da época dele. E é um grande perigo a gente se comparar com as pessoas. Nós devemos mirar em Paulo e fazer uma autoavaliação honesta e dizer: eu estou muito longe, porque eu estou me comparando com os parâmetros do Senhor. O que o Senhor quer para mim? O que Ele desenhou para a minha vida? E para Paulo e para nós, eles só tinham uma coisa: era o prêmio da soberana vocação. Era a coisa máxima. Era o máximo, é vida em abundância. Jesus falou que Ele veio para isso, para que a gente tenha vida em abundância, né? E eu penso que a autoavaliação é o primeiro passo para o sucesso. Porque você olha, é como um espelho. Aliás, a Bíblia já usou essa figura em algum livro. O espelho, você olha no espelho e você constata que tem coisas que você precisa tomar providências. Você precisa corrigir alguma coisa, pentear o cabelo, sei lá. E muitas pessoas não avançam por causa do auto-engano. Não, tá bom, tá tudo bem. Aqui eu olhei no espelho, tá tudo bem. Eu estou desenvolvendo bem a minha... Estou comparando com os parâmetros de Deus e está tudo bem. Auto-engano. A Bíblia diz que porque se alguém julga ser alguma coisa, nada sendo, a si mesmo se engana. Então veja bem, autoavaliação honesta. Eu não consegui. Isso que Paulo fez. Primeiro passo, eu não consegui. Agora, eu devo me conformar com essa situação? Aí vem a segunda marca que eu vejo nesse homem que prosseguiu para o alvo, completou a carreira dele, cumpriu o propósito de Deus para ele, que ele diz: não que eu tenha conseguido, mas... Essa palavrinha "mas" já abre um horizonte maravilhoso. Mas Paulo não pretende se acomodar. Paulo percebe que ele não conseguiu, mas ele ainda pode conseguir. Isso é maravilhoso. Eu não consegui. Talvez eu não tenha tido tanto sucesso em alguns eventos da minha vida, mas a minha história ainda não acabou. Eu ainda posso conseguir. Paulo sabe em quem tem crido, então ele pode avançar, ele pode ir além, ele pode desafiar seus limites. Deus produziu nele e em nós o querer e o realizar. E basta uma decisão nossa. Eu não vou me conformar. Eu estou vendo que eu fiz uma autoavaliação honesta. Eu estou vendo que tem coisas que eu preciso trabalhar em mim. E eu não estou conformado, eu não pretendo desistir de mim. Se o meu Deus nunca desiste de mim, por que eu desistiria? Então, Paulo fala: eu não consegui, não que eu tenha conseguido, mas... Traz essa palavra para a tua vida: mas eu ainda posso conseguir. Esse é um inconformismo motivador de Paulo. A segunda marca que eu vejo, inconformismo motivador. A terceira marca que eu vejo, atitude e foco. Lá no versículo 13, ele fala assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu vou fazer alguma coisa a respeito. Uma coisa eu faço. Paulo tem um plano aqui. Ele falhou, sei lá, ele não conseguiu, ele ainda não chegou lá. Ele tem suas lutas, ele tem seu espinho na carne, ele tem as lutas dele, mas ele fala: uma coisa eu faço. E ele tem um foco. E eu amo essa ideia de foco, porque se você quer atingir um alvo, você não pode sair atirando para várias coisas. Você tem que ter um foco. E um dos maiores desafios hoje é ter foco. É saber o que eu vou fazer a respeito. Tem muitos distraidores o tempo todo. Tanta gente nos chamando, tanta coisa, tantos aplicativos nos chamando. Foco. Uma coisa eu faço.
Eu tenho um testemunho aqui. Eu e meu marido, a gente trabalha com aconselhamento para casais. Muitos casais nos procuram para a gente orar junto, para a gente dar alguma dica, alguma coisa. E eu sempre começo dando uma palavra de esperança para o casal, né, de que Deus pode reverter qualquer situação. E eu acho assim, interessante que meu marido sempre quer chegar rápido nessa coisa aqui. O que será feito? Ele não deixa as pessoas saírem da reunião sem um plano. O que vai ser feito? O que você pretende fazer? Às vezes a pessoa chora, a pessoa ora, a pessoa está lá quebrantada, mas ela não tem um plano. Ela não está disposta a fazer nada a respeito. Às vezes a gente fala, poxa, o que eu gostaria de ter feito como mãe? Onde foi que eu errei? Você ainda é mãe. O que você vai fazer? Ainda pode fazer alguma coisa. Como marido, como pai, Paulo falou, uma coisa eu faço. Eu tenho que fazer alguma coisa a respeito disso. Eu tenho que trabalhar nisso. Eu não posso ficar esperando as coisas acontecerem, né? Neemias tinha foco. Quando ele estava trabalhando lá, ele foi escolhido por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. E os inimigos foram chamá-lo para, vamos dar uma crítica construtiva, né? Vamos dar um pitaco aí no trabalho de Neemias. Neemias falou simplesmente, eu enviei mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Gente, quantas vezes a gente deixa a grande obra e perde o foco? Vai se preocupar com coisinhas, com críticas que não levam a nada. Eu estou fazendo uma grande obra. E aí essa terceira marca de quem vai para o alvo, quem está prosseguindo para o alvo, quem não tem tempo e espaço na vida para ficar com coisinhas. Ele está prosseguindo para o alvo. Paulo, mais uma coisa eu faço. Eu quero fazer alguma coisa, eu tenho que focar nisso. Eu não tenho tanto tempo. A minha vida está passando, eu preciso focar nisso. Eu tenho um prêmio da soberana vocação de Deus. E aí Paulo agora, ele explica melhor o que ele quer dizer com uma coisa eu faço. Ele vai lá no versículo 13 e fala assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que adiante de mim estão. Então a primeira coisa, ele tem um desprendimento do passado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O passado, às vezes, é uma prisão que te impede de avançar. O passado pode ser um lugar onde você foi resgatado, um lugar de perdição, onde você foi resgatado. E Jesus falou, olha, lembrai-vos da mulher de Ló. Isso foi uma palavra de Jesus. Ló teve a oportunidade de sair do lugar onde pecado reinava. Tinha se agravado de forma terrível. Era um lugar de juízo. Deus quer tirar Ló de lá e fala, não olhe para trás. Rompa com esse lugar. Não dê valor para isso. Não tenha saudade. Vá embora. A mulher de Ló olhou para trás e a vida dela foi paralisada, se transformando numa estátua de sal. O passado... olhar para trás, olhar para o passado, às vezes faz isso com a gente, impede a gente de avançar. O passado também pode ser um lugar de culpa e condenação, e é uma prisão isso. Pensa Paulo, se ele fosse ficar parado lá nas memórias de tudo que ele tinha feito com os cristãos no passado, ele tinha coisa para fazer ainda, ele não podia ficar preso ao passado. A graça de Deus havia alcançado Paulo. Deus havia jogado os pecados dele no mar do esquecimento. Tudo se fez novo e é assim na nossa vida também. E muitas vezes nós ficamos presos lá no passado como um lugar de culpa, prisão, condenação. A gente não se perdoa de pecados que Deus já perdoou, a graça já alcançou, está tudo certo. Eis que tudo se fez novo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo.
Paulo fala em 1 Coríntios 6:10, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Assim fostes alguns de vós, contudo, vós fostes lavados, santificados, justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito Santo do nosso Deus. Nosso corpo é santuário de Deus. Então, passado como um lugar de prisão, de culpa, te impede de avançar, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. O sangue de Jesus me lavou, me justificou. A boa mão do Senhor me alcançou. Eu não posso mais ficar presa ao passado. O passado às vezes também é uma prisão emocional. Pensa em traumas, decepções, feridas, mágoas, pessoas que te magoaram, que abriram feridas em você lá atrás. A obra do Senhor alcança nossas emoções também, nós precisamos deixar a obra do Senhor alcançar nossas emoções. A Bíblia fala que Ele sara os quebrantados de coração e cura suas feridas. Salmos 147:3. Desprender-se do passado muitas vezes significa perdoar. Do mesmo jeito que você foi perdoado, Jesus precisa perdoar. Isso é desprendimento do passado. E às vezes até coisas boas do passado nos aprisionam. Vocês já repararam que tem pessoas que, às vezes acontece na nossa vida, a gente fica contando histórias do que Deus fez lá atrás. Nós não conseguimos atualizar a nossa história com Deus, a nossa história de milagres. A gente fica contando a mesma história de um milagre que Deus fez lá atrás. Ótimo, graças a Deus, mas nós precisamos nos desprender do passado e ter novas experiências, novas histórias com o Senhor. Então Paulo diz aí, basicamente ele está falando, vira a página, desprende do passado. Uma coisa eu faço, eu me desprendo do passado e avanço porque coisas novas estão me esperando, estão esperando os meus filhos. Por que às vezes a gente fica remoendo coisas do passado, dos nossos filhos, dos nossos maridos, nossas esposas, esquecendo-me das coisas que para trás ficam? Eu estou prosseguindo para o alvo. Eu não posso me aprisionar, não tem espaço na minha vida para ficar presa ao passado. A quinta marca que eu vejo esse homem que estava prosseguindo para o alvo, e eu quero trazer para a minha vida, eu quero que vocês tragam para a vida de vocês também a determinação. Paulo fala, avançando para as coisas que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Primeiro, Paulo, já falei, ele sabia onde ele precisava chegar. Ele sabia onde ele queria chegar. Ele sabia também que aquele que começou a boa obra vai fazer a parte dele, vai completar. Então, Paulo tem que avançar, né? Avançando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Hebreus 12 fala assim que nós precisamos desembaraçarmos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e correr com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente, não para as circunstâncias, não para as pessoas, não para a aprovação dos outros, mas olhando para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Êxodo 14:15 diz que Deus disse a Moisés: por que você ainda clama a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, prossigo para o alvo. E era tanta determinação de Paulo que as pessoas, as circunstâncias, nada conseguiam deter esse homem. Ele só estava olhando para o autor e consumador da fé. Então a quinta marca que eu vejo nesse homem que está prosseguindo para o alvo é a determinação. Prossigo para o alvo. A sexta marca que eu vejo é a submissão a Deus, a palavra de Deus. Ele diz no versículo 15 assim: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá.
Eu assisti recentemente uma pregação em que o pastor explicava que quando Paulo fala que todos que somos perfeitos, ele está querendo dizer também todos que somos maduros, todos que estamos nessa pegada aí, estamos avançando. Nós precisamos ter esse sentimento, nós precisamos buscar esse sentimento. Agora, se você pensa de outro modo, se você não concorda com isso que Paulo falou até agora, então ele fala, eu não estou te dando aval para você rasgar a Bíblia e falar, não, eu não concordo, não é isso. Ele está falando também isso, Deus vos esclarecerá. Você precisa buscar na palavra de Deus o esclarecimento. Não é nas pessoas, não é nas circunstâncias, é na palavra de Deus. No caminho para o alvo, as pessoas muitas vezes decretam o nosso fim. E Deus ainda não decretou nada ainda. Deus ainda está trabalhando na nossa vida. Deus ainda não te revelou o que Ele vai fazer. E as pessoas decretam o seu fim. As pessoas tiram conclusões simplistas sobre você, muitas vezes, quando você apresenta alguma situação. As pessoas fazem teoria e até teologia com o sofrimento da gente. É incrível. E até o nosso coração nos engana, fazendo também teorias insanas sobre a nossa caminhada. Pensa no exemplo de Jó, aqueles amigos dele, aqueles textões, né? Falando, explicando o sofrimento dele, eles não sabiam de nada. Eles não sabiam que Deus estava executando um plano na vida de Jó, para que o propósito de Deus fosse cumprido ali naquela vida. Então eles ficavam fazendo teoria a respeito da vida de Jó. E as pessoas às vezes fazem isso com a gente. Mas quem está falando aqui, o que Paulo fala que Deus vos esclarecerá. É Deus que vai falar. Deus é que vai falar sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre a sua vida. Deus, mas você precisa se submeter à vontade de Deus. Eu amo a história de Caleb. Caleb, vocês sabem, quando ele tinha por volta de uns 45 anos, ele recebeu uma missão junto com Josué e mais 10 espias para ir fazer um relatório sobre a terra prometida, a terra que Deus tinha prometido. E ele fez tudo direitinho. Ele trouxe um relatório que ele chama de relatório digno de confiança. Era um relatório honesto, um relatório otimista, encorajador. E ele chegou e falou para as pessoas, olha, tem dificuldades, tem gigantes, mas nós vamos lá e nós vamos vencer. Ele fez tudo certo, mas deu tudo errado. Porque tinha 10 espias que desencorajaram o povo, que falaram tudo o contrário, e o povo acabou sofrendo, depois tendo que ficar mais 40 anos no deserto. E aí morre praticamente toda aquela geração, mas Josué e Caleb, conforme promessa de Deus, eles retornam lá depois de 45 anos na boca da terra prometida. E Caleb, ele tinha todos os motivos do mundo para dizer, poxa, eu perdi o time, realmente Deus não queria que eu vivesse aquelas promessas, eu perdi o tempo, e tudo bem, agora é descansar, é esperar a morte chegar. Ele estava com 85 anos. E sabe o que ele fala? Eu acho fantástico a visão de Caleb, porque ele começa a falar com Josué assim, você se lembra o que o Senhor falou acerca de mim e de você? É isso que importa. O que Deus falou a respeito de mim e de você? Eu não estou perguntando o que as pessoas falaram, o que Deus falou. E Caleb continua, ele fala assim, eis agora o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos desde que o Senhor falou essa palavra. Andando Israel ainda no deserto, e já agora eu sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia. O Senhor, porventura, será comigo. Essa é a postura de Caleb. Você se lembra, eu não me esqueci o que o Senhor falou a respeito de mim e de você. As palavras das pessoas não apagam a voz do Senhor, as promessas do Senhor nos meus ouvidos. Eu me lembro o que Ele falou a respeito de mim. É isso que Caleb fala.
Pensa no exemplo de Jesus. Jesus, você passa, vamos supor que você fosse contemporâneo de Jesus, você passa e vê ele agonizando na cruz, e você pensa, que homem fracassado. Ele estava ontem aí multiplicando pães, perdoando, curando, agora ele está aí agonizando numa cruz. Mas Deus olha para ele e fala, este é meu filho amado, eu tenho nele todo o prazer. Deus olha para ele e fala, está consumado. Eu vejo o fruto de um penoso trabalho. Eu vejo almas sendo salvas. É isso que Deus vê. O que importa é o que Deus falou a respeito de mim, de você. E por isso que Paulo fala, se você tem alguma dúvida a respeito disso, Deus vai te esclarecer. Submeta-se à palavra de Deus, Deus vai te esclarecer. Então essa é a sexta marca, que é submissão ao que Deus diz. Porventura, se pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Sétima marca desse homem que está caminhando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Eu vejo gratidão, porque ele fala, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Não despreza aquilo que Deus já te deu. Não despreza os gols que você já marcou na sua vida. Eu sinto aqui gratidão, eu posso aprender com o que eu já alcancei, eu posso ensinar pessoas com o que eu já alcancei, eu posso abençoar pessoas com o fruto do que eu consegui com o que eu já alcancei. Eu posso avaliar o que eu poderia ter feito diferente, tirar lições para o meu futuro. Eu tenho um prêmio da soberana vocação, eu tenho uma história para viver ainda com o Senhor. Então, eu sou grata por aquilo que eu já alcancei, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Lá em 1 Samuel, diz que Samuel tomou uma pedra e pôs em Mispa e Sem, ele chamou Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Em Hebreus 10, 39, fala que nós, porém, não somos dos que retrocedem. Nós estamos avançando, nós somos gratos pelo que conseguimos até aqui. E nós estamos avançando. Essas são 7 marcas que eu vejo aí de um homem caminhando para o alvo. E essas são marcas que nós precisamos trazer para a nossa vida. E eu já estou concluindo. Eu queria lembrar para vocês a história de um alpinista que é da Nova Zelândia, chamado Edmund Hillary. Ele foi o primeiro homem a subir no Everest, a montanha mais alta do mundo. Foi mais ou menos, acho que foi no ano da coroação da Rainha Elizabeth que aconteceu isso. Mas um ano antes, esse alpinista, ele já havia tentado e ele fracassou completamente. Mesmo assim, os ingleses valorizaram a tentativa dele, fizeram uma homenagem, trouxeram Hillary para falar para uma grande plateia, falar sobre as suas dificuldades, e as pessoas aplaudiram, mas mesmo assim ele se sentia desconfortável, frustrado, incapaz. Talvez ele tenha falado algo parecido com o que o apóstolo Paulo falou, não que eu tenha conseguido, eu ainda não consegui. E em dado momento, Hillary, o que ele fez? Ele largou o microfone. Ele aproximou-se da gravura que tinha o desenho do Monte Everest, que estava bem alto e que ele conseguia enxergar toda vez que ele falava com o público. E ele gritou assim: Monte Everest, você me venceu essa primeira vez, mas eu irei vencê-lo no próximo ano, por uma razão muito simples. Você já chegou ao máximo de sua altura, enquanto eu ainda estou crescendo. Eu te pergunto, qual é o seu Everest? Pense nos projetos eternos de Deus, naquilo que Deus conquistou para você em Cristo Jesus. Aquilo para o que você foi conquistado, como diz o apóstolo Paulo. Eu pergunto, como diria Caleb, o que Deus falou a respeito de você? Procura lembrar o que Deus falou a respeito de você.
Quais são os planos de Deus para você? Quais são as áreas ou os eventos que você ainda não alcançou? Lembra que o fracasso não é uma pessoa, você não é o fracasso, mas o fracasso é um evento da sua vida que pode ser restaurado, você pode refazer. Onde é que você caiu? Lembra de onde você caiu e de repente vem de novo? É o convite do Senhor. Faça uma avaliação honesta. Que coisas do passado você precisa deixar para trás, que estão te aprisionando? O que você vai fazer? Não saia daqui sem responder essas perguntas para o Senhor. Não saia daqui sem fazer esse compromisso com Deus. Você está indo para o alvo. Você não está simplesmente vivendo. Você está prosseguindo para o alvo. No que você vai focar? Paulo falou, uma coisa eu faço, o que você vai fazer? Para que agora, a partir de agora, seja diferente, para que o seu Everest seja conquistado, para que você chegue lá na frente como Paulo, combati o bom combate, completei minha carreira, guardei a fé. Não saia daqui sem esse compromisso com Deus, é uma oportunidade que Deus está nos dando. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que Deus abençoe vocês, que Deus nos abençoe. Eu gostaria de pedir para que você fizesse uma oração para encerrar. E aproveitando, nós temos muitos pedidos de oração aqui no chat, por saúde, por família, por desemprego. E eu gostaria que você também fizesse essa oração por essas pessoas. Bom? Senhor, meu Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor tem promessas para nós. O Senhor tem pensamentos a nosso respeito. E são pensamentos de paz e não de mal. Para nos dar um futuro e uma esperança. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos trazido até aqui, o Senhor tem revelado na Tua palavra que o Senhor quer fazer grandes coisas na nossa vida. Te peço por essas pessoas, Senhor, que estão clamando ao Senhor nas suas necessidades, e eu peço que o Senhor atenda de acordo com cada um, Senhor, provendo emprego, provendo saúde, restaurando, mas principalmente, Senhor, renovando o espírito, renovando a alma, renovando o compromisso com o Senhor. E nos segurando na nossa mão, na mão de cada um, enquanto nós prosseguimos para o alvo, Senhor. Nos ajuda, nos abençoa, Senhor. Nós somos tão fracos, tão imperfeitos. Não conseguimos, Senhor, mas prosseguimos para o alvo e precisamos da Tua ajuda. Em nome de Jesus. Amém.